firme, confiante na direção do quinto dos infernos? A minha alma, ela estava no perigo. Aliás, no perigo minha alma está até hoje, mas a minha alma estava condenada mesmo. Porque a vida que eu levava era uma vida que ela só tinha um lugar. Ou, pode falar, gente, pode falar, porque ele é real, ele existe. E aí, eu achando que estava muito salvo, encontro um dia no centro com uma irmã. E eu cheguei para essa irmã e disse: irmã, eu tinha muito medo do mundo acabar. Eu tinha até feito um grupinho que a gente rezava para o mundo não acabar. Eu tinha muito medo dessa coisa de 2012, profecias, né? Teologias e teologias, filosofias, calendário, tudo dizia, né? Estava tudo indicando que o fim é iminente. Irmão, você sabe que o mundo está prestes a acabar, então a gente precisa juntar na oração. Eu estou com um grupo, a gente está orando. E eu sei que vocês, carmelitas, são poderosos na oração. Vocês oram de lá e oram de prática. Eu não sabia, mas a irmã, quando chegou, comunicou às suas amigas e disse: hoje nós vamos orar por uma menina que está muito desesperada. A menina está tão desesperada que ela já está fazendo um grupinho para ela, para tentar resistir a esse total desespero. Nós vamos orar por essa menina. E ela, sem me conhecer, começava a rezar por mim. Eu era casada, só que na verdade não era casada. Eu tinha um contrato matrimonial no civil com o meu marido. E alguns anos depois eu engravidei. E quando eu engravidei, esse meu marido, que era pagão, não era batizado, não acreditava em Deus, ele quis ir para a igreja. Ele falou: não, eu preciso educar minha filha em uma religião. E ele, muito estudioso, já fazia um curso como filósofo, e esse filósofo indicou grandes teólogos da igreja católica. Ele começou a estudar e começou a se converter. E ele um dia me pediu para ir na missa. E aí, eu lembrei do Carmelo. Eu vou no Carmelo. E a gente veio. Quando minha filha nasceu, ele decidiu que queria mesmo se converter. E eu já tinha sido católica, mas eu era católica, mas abandonei, porque também já era católica. E ele estava resoluto em se tornar um cristão católico. E até então eu, ótimo, melhor do que nada, né? E a gente começou a vir, a frequentar as missas, e ele cada vez mais se transformar, eu também. Até que um dia chegou a data de batizarmos a nossa filha, e ele queria batizar também. E aí, quando a gente chegou no quarto, ele falou assim: olha, você pode batizar, mas você não vai poder comungar. Ele ficou triste. Mas como assim? A minha missão, o meu destino, o meu sonho é esse. Ele: não, mas você não é casado com a igreja, você não tem o sacramento. Para você comungar, você vai precisar casar. Ótimo, eu caso, o que mais? Bom, ainda tem que ser rápido, né? Então por que a gente não faz batizado da sua filha, faz o seu batizado, vocês casam no mesmo dia? Eu falei: não vai dar tempo. Porque casamento é uma coisa que precisa de tempo para ser realizada. A gente tem que olhar a flor, a gente tem que olhar a igreja, a gente tem que olhar o vestido, a gente tem que olhar o bolo, a gente tem que olhar o docinho, o champanhe, o refrigerante. Não é assim? Você vai ter almoço, não vai ter almoço, o que? Onde vai fazer isso aqui? E aí ele falou para mim: olha, tudo bem, se você quiser adiar a data do meu encontro com o meu Salvador, a responsabilidade é sua. Eu esperei 35 anos para encontrar com o meu Salvador. Cada dia que você adiar esse casamento é mais um dia que eu vou ficar longe do Senhor. Do que eu pensei, espiritual. Só pode. Porque não é assim? Quando a pessoa está morrendo, que ela está chegando, que o fim dela está se aproximando, ela é tomada por uma grande lucidez de que a vida é passageira, de que a morte existe mesmo, e de repente a gente despenca e vai lá para o inferno. Esse menino vai morrer. Ele vai morrer para me deixar aqui sozinho para tomar conta dessa menina. Ele vai morrer sem batizar e a culpa ainda vai ser minha. Não. Eu não vou morrer com essa culpa nas minhas costas. A gente vai casar. E aí, por coincidência, o bispo que estava mexendo com as nossas papeladas, e era ele que tinha um poder de nos dispensar de um monte de coisas, ele celebrava a missa aqui no Carmelo todos os dias. E aí, lembra do começo dessa história? Essa história começou aqui, ó, com a oração das irmãs. E aí foi um domingo, há 2 anos atrás, que a gente veio aqui no Carmelo, batizamos a nossa filha, meu esposo batizou, ele fez a crisma.
nós nos casamos, ele fez a primeira vez. Foi o testemunho sacramento. Graças a Deus. E assim começa a minha conversão. Porque convertido ainda não toda a gente. Você sabe, é difícil. É difícil, tá? Quem acha que é difícil ser católico, ele é. Quem acha que é católico, eu achava que era católico, mas eu não lembro. Depois eu descobri. E é difícil, né? Então, assim, orem por mim. Lembre de mim. Eu tenho aqui, né, o meu step aqui, ó. Minha grande defesa são as ideias. E é sobre esse poder, sobre esse trabalho que elas fazem, é que eu vou contar a história hoje. Como tudo começou. E todas essas histórias, elas começam assim, bem no início. A história que eu vou começar, a gente conhece ela na Bíblia. Eu gosto de dizer que a Bíblia, ela não é um livro assim de regras. Ela é um livro que nos fala como Deus é e como Deus nos ama. Mas como todas as boas histórias, a nossa história ela começa assim, bem no início. No início, era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E não tinha nada. Era uma coisa mais ou menos assim. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E aí, Deus viu que a luz era boa. E chamou ela de luz. E as trevas de noite. E aí toda a história vai se desenrolando. E a gente vê que a criação é muito generosa. Deus criou as terras, criou o mar, as águas, encheu as águas de vida. Mas lá, quando essa história estava começando, alguém teve inveja da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Mas Satanás tinha muita inveja. Por que Deus amaria dois seres tão pequenos e tão fracos, com tanto amor? Não, ele não poderia aceitar isso. E como ele morria de inveja do amor que os homens recebiam de Deus, ele tentou o homem, tentou a mulher, desenvolveu, e a humanidade caiu. O homem caiu. A amizade com Deus foi rompida. As portas do céu se fecharam. Muito tempo se passou. Mas o amor de Deus nunca passa. E Deus resolveu vir a esse mundo em pessoa para salvar a humanidade. E um anjo anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis a
podia ser muito protegido, afinal de contas, ele tinha um trabalho muito pesado, ele tinha que salvar a humanidade inteira. Isso dá muito trabalho. Então, aquele menino tinha que ser muito amado e muito cuidado, com muito amor. E essa história você já conhece. Aquele menino cresceu e se fez homem. E assim, ele se entrega na cruz, um sacrifício perfeito é realizado. Mas ele, depois de machucado, crucificado, imolado, ainda antes de morrer, faz uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a minha volta. Todos os dias, e todos os dias mesmo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Depois, ele subiu aos céus, mas deixou um pedacinho dele com a gente. Um pedacinho dele que fica guardado ali, todos os dias. Sim, uma das coisas que eu também não sabia, o que fazia de mim uma pessoa não muito católica, é que Jesus é presente verdadeiramente na Eucaristia. Este é o corpo dele, de verdade, e não é simbólico. E outra coisa também que ele deixou de verdade, o próprio sangue. E existem homens nessa terra com esse poder abençoado de fazer o sangue e o corpo de Cristo presente entre nós. Todo o amor e respeito aos seus irmãos. Amém. Porque Ele nos escolheu para estar pertinho da gente todos os dias. Tá? O trabalho de vocês também não é pouca coisa. Bom, essa história aconteceu há mais ou menos uns 2000 anos atrás. E desde então, Jesus vem colocando assim flores no seu jardim. E 1500 anos depois desse dia, nasceu uma dessas flores. Lá na escola, era Teresa, uma menininha. Gente, mas que menininha que ficava. A menina, quando pequenininha, ela era assim uma menina muito agitada. E era uma menina assim, muito teimosa e muito determinada. Imaginem vocês que Teresa, pequenininha, o que você brincava muito quando era criança? De pega-pega. E você? O que você brincava muito quando era criança? Ela brincava de boneca. E o senhor, né? O que o senhor brincava muito quando era criança? De polícia e ladrão. Sabe o que ela brincava quando era criança? Ela brincava de fazer mosteiros. Ela abria mosteiros, trazia todas aquelas irmãs lá. Imagina que bonitinha essa menininha. Ela chegava lá: hoje eu vou abrir um mosteiro e eu vou pegar cada vez dessa vai ser uma irmãzinha. Vocês vão acordar todo dia muito bem cedo. E vocês vão rezar. Imagine vocês, brincava ela e o irmão brincava de celular. E ela já abria mosteiro. A menina já sabia o que ia fazer quando crescer. E mais, ela era uma menina não só muito espiritada, mas também muito corajosa. Um dia ela falou para o irmão dela: irmão, você não sabe o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma bagunça. Quem aqui já fez muita bagunça quando era criança? Levanta a mão. Ela falou para o irmão dela: e se a gente fugisse e fosse se entregar aos mouros para sermos crucificados, para sermos mártires por Cristo? Imagine vocês que aquela menina pequenininha pegou na mão do irmão dela e eles fugiram mesmo. Lá na porta da cidade, encontraram um parente a tempo de pegar aqueles dois e salvá-los dessa loucura de amor que iam fazer por Cristo. E hoje a gente tem visto quantos irmãos estão aí também se entregando
consigo. Ela se tornou Carmelita. Imagine você. Ela entrou no Carmelo, mas ela passava assim por muita... era isso. Ela via aquele mosteiro e ela ficava, eu acho que não é isso ainda. Eu acho que ainda não é assim que as coisas tinham que ser. Imagine vocês que o Carmelo antigamente tinha 200 freiras. E ela achava que aquilo era muito barulho, sabe? Era meio assim, muita gente demais. E ela sentia que ela precisava assim, de uma transformação mais, como eu posso dizer? Mais decisiva, mais forte, mais profunda. Essa menina que gostava muito de ler, ela leu um instante. E aí ela descobre o valor que tem a alma. Ela não disse uma vez que ela daria 1000 almas para salvar uma única vida. A alma, ela tinha entendido que era a coisa mais preciosa do mundo. E a alma sempre corria muitos riscos, muito perigos. Ela mesma, já lá no convento, teve uma visão. Porque essa história tem aquela parte do medo. Essa visão que ela teve é aquela parte, você sabe quando você está assistindo um filme de terror? E de repente, você escuta uma música. Quem aqui, quando está vendo um filme de medo, fica com medo de ir no banheiro à noite fazer xixi? Quem aqui, quando assiste um filme de terror, já sabe naquele exato instante que vai se utilizar o tom de força do cobertor? Porque o cobertor funciona como tom de força. Se você cobrir o corpo todo, você está protegido. Mas se a ponta do seu pé ficar do lado de fora, você está lascado. Teresa teve, como naquela época não tinha televisão, para ela assistir o filme de terror, ela assistiu o filme que mais dá medo. Sabe o que ela viu? Ela viu o próprio inferno. Teresa teve uma visão do inferno. E eu vou ler para vocês com as palavras dela. Porque como naquela época não tinha Hollywood nem efeitos especiais, Deus mostrou para ela direitinho o lugar que o demônio preparado. Foi uma coisa mais ou menos assim. A entrada apareceu um túnel longo e estreito. Vocês prestem atenção? Vocês estão ativos. Semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha aparência de um lodo sujíssimo e de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. No fundo, havia uma concavidade aberta numa parede como um armário, onde me vi encasqueirada de maneira muito apertada. O tormento interior é tal que não há palavras para definir. Na alma senti tal fogo, no corpo eram incomparáveis as dores. Tenho passado nessa vida dores gravíssimas. No dizer dos médicos, são os maiores que se podem suportar. Posso afirmar que tudo foi nada em relação ao que experimentei na vida. O pior era saber que seria sem fim, sem jamais cessar. Sim, repito, tudo mais pode chamar de nada em relação ao agonizar de uma alma. Um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensa e acompanhada de uma tristeza tão desesperada e pungente que não sei como explicar semelhante estado. Comparar a sensação de que nos estamos sempre a arrancar a alma é ruim. Em tal caso, seria como se alguém nos acabasse com a vida. Eu não via quem o provocava, mas eu sentia me queimar e me retalhar. Piores, repito, são aquele fogo e aquele desespero que me consumiu interiormente. Em lugar tão pestilencial, sem esperar consolo, é impossível sentar-se ou deitar-se, e nem há espaço para tal. Puseram-me numa espécie de vila acabada na muralha. As próprias paredes espantosas à vista oprimem, tudo ali sufoca. Por toda parte, trevas escuríssimas, não há luz. Eu não entendo como sem claridade enxerga-se tudo, causando até dor nos olhos. Nessa ocasião, o Senhor não quis que eu visse mais de tudo aquilo que há no
decorrido quase 6 anos de tanto temor, tenho a impressão de ficar gelada. Desde então, ao que me recordo, cada vez que tenho sofrimentos ou dores, tudo que se pode passar nessa terra parece nada. Valeu imensamente que para perder o medo quanto às tribulações e contradições dessa vida, quer para me esforçar em padecê-las e dar graças ao Senhor por ter me livrado ao que agora me parece de males tão perpétuos e terríveis. O inferno, ele é real. É dogma de fé. O inferno existe. Existem muitas teorias que tentam, infiltradas dentro da igreja, tirar de nós a imagem do que é o inferno. O inferno não existe. O inferno é uma invenção. Ele é simbólico. Tão simbólico como é o Eucaristia, não é assim? Não. O inferno, ele é real. E Deus mostrou para Santa Teresa um lugar que o próprio demônio estava fazendo para ela lá no futuro. E daí veio a vontade dela de se converter verdadeiramente. E assim, ela é impelida em fazer a reforma do cabelo. E ela se transforma, está milita descalça, passa todos os perrengues que o nosso Frei vai nos contar com mais detalhes. Mas ela se empenha, a partir daí, a ofertar a Deus como um verdadeiro trabalho e ofício de oração para salvar as almas do inferno, almas essas preciosas para Deus. Desde então, o Carmelo é para a igreja uma resistência. Teresa se orgulhava de ser filha da igreja. Suas últimas palavras antes de morrer eram essas: estou feliz porque morro como filha da igreja católica, a única verdadeira que salva as almas. O diabo, ele não foi muito esperto. Ele se infiltrou na igreja, em várias instituições, mas o Carmelo continua firme e resistente. As irmãs, com esses hábitos, parecem princesas. Santa Teresa escreveu um grande tratado sobre o castelo interior. E o mais legal é que o castelo sempre fez parte do imaginário de Teresa, porque ela vivia ávida, cercada por castelos. Mas dentro desse castelo, as nossas queridas irmãs, que parecem princesas, elas não são as princesas. Elas são as guerreiras desse castelo. Elas estão lá, lutando em cada porta, lutando todos os dias, 24 horas por dia, pela salvação das nossas almas. Graças a Deus. Eu queria fazer para vocês um convite. Para a gente terminar, eu queria convidar vocês a serem crianças de novo. Para a gente entender um pouco o que é essa beleza e essa alma leve que é a Teresa. Então, olha só. Vamos brincar de castelo? Vamos? Ó, esse castelo, a gente só consegue brincar se brincar juntos. Santa Teresa dizia que a gente precisa viver em comunidade. E ela falava muito de amizade, afinal de contas, ela nos escreveu um tratado sobre a verdadeira amizade com Deus. E para a gente viver isso aqui, para a gente brincar de castelo, eu vou precisar de todo mundo. Vou precisar de todo mundo. E vai imaginar? Vem lá? Vem lá nessa coisa. Isso. A gente vai fazer aqui um castelo. A gente precisa de acreditar e ter um pouco de fé, porque fé é isso. A gente enxergar coisas invisíveis que podem ser realizadas aqui no campo do visível. Basta a fé. As crianças são boas nisso. E como não tem muito tempo que a gente foi criança, eu acho que a gente vai conseguir. Vamos lá? A gente vai abrir aqui. Vai ser assim. A gente vai ver uma experiência que é brincar dentro de um castelo. Santa Teresa escreve que a nossa alma, ela é como se ela estivesse num castelo. Lá no meio desse castelo está o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está aí dentro de nós. É assim mesmo, é assim. Esse meio aqui pula para lá, ó. O meio, essa ponta aqui, vocês vão segurar aqui para lá. A gente vai segurar esse tecido dobrado
jovens. Jovens. Cada um pega sua bola. E a gente vai abrir ele aqui, ó. É no meio aqui, ó. Na entrada. Ah, não é? Não é pra cá. Isso, segura na ponta. Olha só. Se a gente abaixar um pouquinho esse tecido, a gente vai conseguir tocar perto desse castelo. E aqui, embaixo desse castelo, eu convido vocês a fazer uma oração. A gente pode fazer assim. Uns vão segurar aqui do lado de fora. E os outros podem entrar aqui. Quem quiser entrar, pode entrar. Pode baixar um pouco. Podem abaixar um pouco. Bom, já deu uma ideia do que é assim, para um lugar fechado, um lugar secreto. Porque dentro desse castelo tem uma sala secreta onde vive o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresa foi lá e ela viu. E se ela viu é porque existe, é real. Está aqui mesmo, lá dentro de cada um de nós que foi batizado, não é assim? Então, eu vou pedir a vocês que fechem os olhos. Deus